Hoje vou estar filmando aqui um monumento situado na Praça Hercílio Luz, no município de Porto União, Santa Catarina, em frente à atual Estação Ferroviária de Porto União da Vitória, popularmente conhecida como Estação União. Esse monumento aqui é considerado o Marco Zero, porque foi nesse local que estava situada a primeira estação ferroviária de Porto União, que foi o primeiro ponto do município de Porto União. Era por meio da estação que se tinha acesso ao município. Em 1905 foi construído nesse local a primeira estação ferroviária de Porto União. A linha Itararé-Uruguai vinha daquela direção, do norte para esse sentido sul. No início era apenas uma estação ferroviária. Inicialmente a primeira estação ferroviária de União da Vitória, que antigamente se chamava de Porto da União, ficava para o lado oeste do Rio Iguaçu, do outro lado, no caso do lado norte do Rio Iguaçu. Porém, quando os trilhos cruzaram o Rio Iguaçu, a estação foi construída para o lado sul da ferrovia, exatamente nesse local aqui, no Marco Zero. Com a Guerra do Contestado, essa estação aqui foi construída em 1905. Com a Guerra do Contestado, em 1917, ocorreu a divisão das duas cidades. Aí foi necessária a construção de uma nova estação ferroviária para o município de União da Vitória. Essa estação aqui, a já existente, ficou para Porto União, que a nova marcação de divisa ficou a ferrovia, e da ferrovia para o sul ficou o município catarinense de Porto União, e da ferrovia sentido norte ficou o município paranaense de União da Vitória. A outra estação ficava ali próximo ao atual shopping. Característica: a estação ferroviária de Porto União era em madeira e possuía 2 andares em madeira. E a estação ferroviária de União da Vitória, ela também era em madeira, mas possuía apenas 1 andar. Ela ficava a cerca de 200 metros sentido norte. E a estação de União da Vitória ficava para o lado esquerdo, se fosse seguir o sentido da ferrovia do sul para o norte, ficava do lado paranaense. E a estação de Porto União ficava desse lado aqui, sentido sul. Ficava mais no sentido norte para sul, ficava do lado esquerdo, e no sentido sul para norte ficava do lado direito. Aí essas estações foram demolidas em 1941, com a inauguração da atual estação ferroviária, que é a Estação União. Por isso que esse monumento aqui tem o nome de Marco Zero, porque foi exatamente nesse local que estava situada a primeira estação ferroviária, ainda em madeira, e foi por meio dessa estação que o município de Porto União se desenvolveu. Uma curiosidade aí do município. Muitas pessoas nem sabem que houveram 3, 4 estações de trem. Então a primeira estação, vamos cronologicamente, primeira estação ferroviária do município, antes chamado de Porto da União. Uma curiosidade, o pessoal chamava o município de Porto União de Porto da União. E a primeira estação ferroviária, ela ficava na localidade atual de hoje, considerada São Cristóvão. Ficava quase em frente à casa do Coronel Amazonas. Aí, posteriormente, após a construção da ponte ferroviária, ainda em madeira, a estação ferroviária de Porto da União foi construída nesse local aqui, ainda em madeira. Aí ela se chamava Porto da União e outros chamavam de Porto União da Vitória. E era somente uma estação ferroviária, exatamente nesse local. Com a Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916, foi obrigado a construir uma outra estação para o município de União da Vitória, pois as duas cidades foram divididas. Era apenas uma cidade e foi dividida em 2. Aí uma nova estação ferroviária foi criada para União da Vitória e ficava naquela direção, quase em frente ao atual Corpo de Bombeiros de União da Vitória. Ela era em madeira também e tinha apenas 1 andar. Aí ficou entre 1917
Até 1940 ficou existente duas estações ferroviárias, uma para União da Vitória e uma para Porto União. Aí em 1941 eles criaram essa aqui, com o intuito de unir as duas cidades, destruíram as duas de madeira e fizeram essa aqui atual. Interessante, né? Ah, e um detalhe, a estação ferroviária de União da Vitória era utilizada mais para desembarque de mercadorias. E a estação ferroviária de Porto União era utilizada mais para desembarque de passageiros. E essa aqui é a Praça Hercílio Luz, que tem o monumento do cinquentenário de Porto União, que é o chafariz ali. Tá todo iluminado. Na data desse vídeo, dia 25 de dezembro de 2025, Natal. Vim dar uma pedalada e aproveitei para filmar aí o monumento. Pessoal, muita gente não faz nem ideia o que é esse marco aí. Então é em relação à estação ferroviária, que foi o primeiro ponto que possibilitou o desenvolvimento do município de Porto União. Até tem uma ferrovia desenhada aqui, ó. Significa que é um monumento relacionado ao âmbito ferroviário.